Oi, gente, tudo bem? Vamos começar hoje mais um devocional, hoje com o capítulo 14, né? E aí já estamos caminhando um pouquinho mais com o nosso devocional, com esse desafio, né, que foi lançado para a gente trabalhar aí dentro do Evangelho de João, um estudo diferenciado para que a gente pudesse se aprofundar ainda mais na palavra do Senhor e aprender mais com ela, né? Então que nós possamos realmente nos desafiar a conhecer um pouquinho mais do Senhor nesses momentos, amém? Então vamos orar para realmente trazer o Senhor para esse lugar de altar, para que Ele possa nos servir do seu banquete, que é a sua palavra, amém? Senhor, muito obrigada, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos trazido até aqui, tem nos feito caminhar com honra, com glória, com louvor, que a Tua palavra, Senhor, venha adentrar os nossos corações, venha fazer morada na nossa vida e principalmente, Senhor, venha trazer esclarecimento, entendimento para que nós possamos caminhar segundo a Tua vontade, o Teu querer. Que em nome de Jesus, esse momento precioso seja para engrandecer ainda mais o Teu nome nas nossas vidas. E nós te glorificamos e te agradecemos, sabendo que em tudo o Senhor opera na nossa vida. Amém? Amém. Vamos caminhar, gente. Hoje, esse capítulo ele é um pouquinho menor, né, do que os demais, mas vem nos revelar, assim, grandes coisas, principalmente sobre o Senhor, sobre o amor de Deus por nós, né, sobre o amor de Jesus sobre a nossa vida. Esse Jesus que é tido como, como se esse capítulo, ele vai cuidar verdadeiramente da alma dos seus discípulos, né? A gente sabe que, como eu falei no capítulo de ontem, o Senhor, ele tem feito o quê? Ele fez tem uma temporada ali pregando, ministrando, operando milagres. Começou de uma forma mais secreta, depois virou mais pública. E agora o Senhor, desde o capítulo 13, né? O Senhor se retém mais ali para os seus discípulos, para ensiná-los com mais afinco, para lapidá-los por completo e para que eles possam fazer a obra do Senhor, né? E como é incrível, né? Acabei de ter um discernimento de Deus aqui, que isso o Senhor faz na nossa vida. Às vezes, quando o Senhor quer fazer realmente uma obra, um milagre, e quer nos preparar para a caminhada seguinte, o Senhor faz esse secreto com Ele. O Senhor tira tudo de perto, o Senhor nos tira de lugares e nos faz caminhar apenas com Ele, apenas na presença dEle, para que Ele venha tirar coisas que ainda estão na nossa vida, na nossa alma, nossas feridas, venha curar, nos curar internamente. Então eu vejo esse capítulo que a gente vai iniciar agora, ele fala disso, de um cenário que Jesus estava, aquele cenário onde tinha sacerdotes, tinha filisteus querendo matar Jesus, articulando toda uma trama para conseguir prender Jesus e matá-lo, né? Tinha também uns judeus que era o povo escolhido de Deus, o povo da aliança, judeus que mesmo diante de milagres não conseguiam crer em Jesus, eram incrédulos totalmente, mesmo diante de tudo aquilo que o Senhor já tinha feito, milagres, ensinado, estado com Jesus, ainda assim eram incrédulos. A gente vê também um Jesus que confronta o orgulho dos seus discípulos. Para quê, Karina? Para que eles possam ser sarados, para que eles possam fazer a obra do Senhor com zelo, com cuidado, que não sejam só mais um ou outro religioso, como eram os demais, os sacerdotes da época, como estavam sendo os filisteus que se diziam detentores da lei, enfim. Então, que eles fossem diferentes, eles fossem homens verdadeiramente entregues ao Senhor, né? Curados por dentro, né? Coisas que muitas vezes o Senhor quer fazer na nossa vida. E a gente vê também um Jesus que desmascara o traidor, né? Ele escancara ali para os demais discípulos quem ia ser o que ia trair ele, né? O Senhor já, tipo assim, preparando esse tempo de ir embora, né? Se despedindo dos seus discípulos, vivendo ali, comunicando que ele ia partir e que ele ia partir, mas que esses discípulos não poderiam ir mais com eles. Eles eram seguidores, onde Jesus ia, eles iam atrás, só que a partir daquele momento eles não poderiam mais. E eles questionam como assim esse Messias que vem para nos salvar e vai embora e não nos leva, né? Então eles vão ser, a fé dos discípulos sendo lapidada
e provada, né? Então, vemos também um Pedro que teve a sua fé reprovada diante de Jesus, pontuando, falando da boca para fora o que ele ia fazer, né? Que eu morro por você, Senhor. E aí, quando realmente acontece a possibilidade de ele morrer por Jesus, ele nega que estava com Jesus, né? Então, assim, é muito sério esses movimentos que o Senhor faz nessa caminhada, né? Então é só um resumo de onde que a gente estava vindo para a gente adentrar agora a esse capítulo, né? E aí a gente vê a despedida de Jesus. Ali Jesus, ele fala desse movimento que ele faz, onde Judas sai para traí-lo, né? E aí aqui Jesus começa a se entristecer também, né? O coração fica sofrido diante de tudo que vai acontecer, diante de tudo que vai acontecer a partir de agora. Aqui fala de um Jesus que está no Getsemane, um Jesus que começa, inicia ali, que é como se fosse o dia anterior à sexta-feira, que a gente conhece como Sexta-feira Santa, né? É o dia anterior, é antecedendo a esse processo. Né? Mas vamos lá, vamos começar a leitura e começar a entender dentro da palavra de Deus o que ele está querendo falar. Né? Jesus, esse capítulo inicia assim: Jesus conforta os seus discípulos. Né? Então é um Jesus médico de alma agora, né? Ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Só o versículo 1 ele já diz algo que, assim, se você crê em Deus, e Deus crê que Deus é o refúgio, é a sua fortaleza, é o dono de tudo, é o Pai, é o Senhor, se você crê em Deus, creia em mim, creia também em mim, porque Ele é um com Deus, então eu sou Deus, então creia em mim também, né? Então poderia contar com Jesus, diante do que Ele ia propor, ia falar a partir de agora. Versículo 2: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Na casa, a gente sabe que quando a gente fala da casa do meu pai, aquele movimento, poxa, onde é a casa do Pai? É o céu, né? A casa do Senhor, nós somos aqui apenas peregrinos nessa terra, né? Nós somos assim, estamos passando uma temporada, mas o nosso lar é o lugar celestial, é o céu, né? A nossa alma anseia para voltar para casa. Eu amo, assim, quando eu estou em oração e que eu sinto verdadeiramente o desejo na minha alma de voltar para casa, né? Então, assim, é magnífico quando a gente sente assim: Deus, eu quero voltar para casa, que saudade do céu. Muitas vezes a gente está naquela crise existencial, eu tô sentindo falta de algo, é falta de casa, sabe? É de a gente voltar para casa, a nossa alma ansiando a presença do Senhor. Então, que a gente possa buscar nessas horas que a nossa alma anseia, principalmente, né? E aí o Senhor, ele diz: se eu tenho na casa do meu pai, há muitas moradas lá, então lá tem espaço para todos os filhos de Deus. Não precisa se preocupar. Se não tivesse, eu não teria falado. E eu estou indo preparar um lugar. Não é que Jesus vai chegar lá e vai dizer assim: nossa, eu vou ter que preparar aqui um lugar para Pedro, um lugar para Tiago, um lugar para João. Não é sobre isso. Jesus, ele está dizendo que a partir da morte dele de cruz, ele prepara um lugar para todos nós, não só para os discípulos, mas para todos nós que crer nele. A partir do momento que ele morre, é o lugar de morte, é o lugar de cruz. Então, a partir do momento que ele se entrega por nós naquela cruz, ele já está preparando esse lugar. Versículo 3: e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Exatamente, na segunda volta de Jesus, aí sim, aí nós poderemos ir com ele para a glória, né? Então ele fala que aí sim, nesse momento, vocês vão estar lá comigo e eu estarei com vocês, né? Então, que alegria que será esse dia, né? O anseio da nossa alma de estar com o Senhor, de vê-lo frente a frente. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se eu tiver dúvida como ir para o céu, não tem segredo. É ir para Jesus, é caminhar com Jesus. O meu cachorro tá roncando, gente, por incrível que pareça, né? Então, assim, é ir para Jesus. Não tem outro caminho, não tem... É caminhar nos pés do Senhor. E ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Então você, para ir ao Pai, para ter um encontro com Deus, para ir verdadeiramente morar no céu, você precisa seguir Jesus e os seus passos e os seus mandamentos e os seus direcionamentos, né? Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Como assim? Eles caminharam com Jesus. Jesus disse em vários momentos da palavra que ele era um com o Senhor. Lá no capítulo 1, ele é o verbo e ele estava lá, e ele estava no princípio, e ele era o mesmo do princípio. Nossa, ele está a todo momento falando que ele e Deus é a mesma pessoa, né? Manifestada em Filho, manifestada em Pai, mas que a glória, a divindade é a mesma. E aí Filipe pergunta, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Né? Então ele fala que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E tudo que eu falo não falo por mim, eu falo por intermédio do Pai, né? Então, como se fosse o Senhor, Deus usando a boca de Jesus, né? Então, a todo momento, o Senhor fala dessa aliança que ele tem com o Pai, que ele é um com o Pai, que ele está com o Pai, que quem está com ele está com o Pai. Então, que a gente possa ter essa convicção de quem é o Senhor, de como que é bom caminhar com ele. Para onde a gente vai a partir do momento que a gente caminha com ele, né? É a eternidade, é uma fonte só. Aqui, como a nossa jornada cristã, né? Entendendo assim que não é uma jornada fácil, que vai existir tribulações, vai existir tempestade, dificuldade, né? Vai existir tudo, mas a certeza de que o fim desse caminho é a glória de Deus. O fim desse caminho é o lugar de morada do Senhor, né? É onde o Senhor vai estar lá, onde vai estar o Pai, o Filho, onde vai estar os anjos, onde vai estar todos lá glorificando o nome do Senhor, né? Então é uma convicção. E aí ele fala, versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras, né? Por que das mesmas obras? Porque o Senhor, ele fez as obras que o Pai enviou para ele fazer, né? Ele veio fazer os milagres que o Pai determinou fazer. Tudo que ele fez foi por intermédio do Pai. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aí quando ele fala outras maiores, não é que a gente é capaz de fazer mais coisas do que Jesus no sentido de milagre. Não é que nosso milagre vai ser maior do que Jesus. Porque, por exemplo, nós não fazemos milagres. Nós somos usados em Deus para operar a obra dele. Mas Jesus não, Jesus era o próprio Deus encarnado em homem. Então ele fazia a maior obra, ele não precisava pedir autorização. Muitas vezes que ele pediu, falou com o Pai para fazer algo, vou aqui fazer um milagre da ressuscitação de Lázaro. Ele clamou ao Senhor primeiro para que o povo cresce. Mas se ele só dissesse assim, Lázaro, se levanta e anda, pronto, já estava feito, porque a boca dele era o próprio Deus falando. Nós, quando a gente ora numa pessoa e essa pessoa é curada, não é nós que temos o poder, não é a nossa palavra que tem poder, é o nome de Jesus, porque a gente faz muitas vezes uma oração em nome de Jesus, a gente pede cura em nome de Jesus. Então aqui ele está falando, olha, obras maiores fará, porque Jesus viveu 3 anos de ministério, então ele não alcançou um número grande de conversões. E nós não. Quando a gente vai ali, logo em seguida, teve a morte de Jesus, a ressuscitação, o tempo que Jesus ficou ainda conversando com os seus discípulos, e logo em seguida que ele foi para a glória, os seus discípulos começaram a caminhar. A primeira ministração de Pedro ganhou mais de 3.000 almas para Jesus, né? Então, assim, olha que obras maiores, essas são as obras maiores, o alcance que vai ser maior, porque a gente vai conseguir ir mais longe devido a várias gerações que iam proclamar o nome de Jesus, né? Então a gente precisa ter entendimento dessa palavra, não somos nós que temos poder maior do que o de Jesus, mas que a gente vai fazer uma caminhada e vai alcançar mais pessoas do que o que o Senhor conseguiu alcançar. A gente viu o quê? Judeus que não creram em Jesus, incrédulos total.
né? Então, mesmo tendo visto o milagre ali frente a frente, ainda assim incrédulos. Aí vamos lá, próximo, versículo 13. O que ele fala, né? E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, o que ele está dizendo? Olha, tudo que você for fazer, ou que você for pedir, você peça em nome de Jesus. Tudo que a gente for orar, né? Tudo que a gente for manifestar, tudo que a gente for solicitar, uma oração que nós vamos fazer, a gente tem que fazer em nome de Jesus, né? Se a gente for declarar a cura na vida de alguém, se a gente for declarar a bênção na vida de alguém, a gente precisa fazer isso em nome de Jesus, porque a nossa boca não tem poder para nada. É o nome de Jesus que é capaz. E aí ele diz o quê? Que tudo que a gente pedir em nome dele, ele fará, né? Ai, Karina, mas eu já pedi tanto tal coisa a Deus e ele não fez. Porque às vezes você está pedindo com a intenção no coração errada. E Deus está vendo a intenção do seu coração. E aí ele faz o quê? Não, meu filho, ainda não é tempo de dar. Ainda não é isso aqui, não é essa situação. Isso aqui que não é para você. Isso que você está pedindo vai ser acabar com a sua vida, vai lhe tirar dos caminhos, dos meus caminhos, né? Então, isso ele não vai fazer, né? Versículo 15. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se a gente amar o Senhor, nós vamos guardar os seus mandamentos. E eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Né? Então, ele está falando, olha, eu estou indo embora, não vai dar para vocês irem comigo, porque o lugar que eu vou, vocês não podem ir ainda, mas a partir do momento que eu for, eu estarei preparando um lugar especial para todos vocês, e aqueles que ainda vocês vão alcançar, eu estarei preparando, porque lá na casa do meu Pai há muitas moradas, então pode trazer o máximo de filhos de Deus para vir morar com a gente na glória. Façam a obra do Senhor nessa terra em meu nome, peçam tudo em meu nome que eu darei. Mas enquanto eu estiver lá e vocês não puderem estar comigo, eu vou mandar um outro Consolador. Por quê? Porque o primeiro Consolador era Jesus. O que Jesus estava fazendo nesse capítulo? Consolando os discípulos. Porque os discípulos, a primeira palavra aqui do capítulo, ela diz assim, ó, não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque o coração dos discípulos estavam atribulados, estavam tristes, porque o Jesus estava dizendo que ia morrer. E que ia embora, que não ia viver mais ali. E eles estavam pensando, e agora? Como que vai ser nossa vida sem Jesus? Se ele era o nosso mestre, nós seguíamos ele, tudo que ele determinava que a gente tinha que fazer. E agora nós vamos fazer o que da nossa vida? Então eles estavam com o coração entristecidos e Jesus estava aqui consolando eles, confortando. Primeiro ele confrontou para que eles pudessem passar por um conserto, né, por uma lapidação, uma limpeza, uma purificação da alma, né, do que eles tinham de ruim ainda dentro deles, o orgulho. E aí, quando o Senhor faz essa limpeza, aí eles ficam se comovidos, né, tudo que vai acontecer, e aí o Senhor vem com consolo. Então, Jesus, isso faz um leque para a gente pensar assim, poxa, mas o Senhor é amor, o Senhor é alegria. O Senhor é amor, o Senhor é alegria, o Senhor é bondade, mas o Senhor também é correção, o Senhor também é confronto. Mas mesmo quando Ele confronta a nossa vida para que a gente possa melhorar, Ele é consolo depois, né? E aí Ele fala, olha, eu estou indo, mas eu estou deixando um Consolador, outro Consolador vai vir. Né? Versículo 17. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vós o conheceis, que era o próprio Jesus. A Trindade fala de um Deus que ele se manifesta em Pai, em Filho e em Espírito Santo. Então todos são um só, né? Todos eles são apenas um. E ele fala, vocês já conhecerem, o povo, quem está no mundo, não vai receber. Por quê? Porque não conheceu, porque não quis conhecer Jesus. Quem ainda não conheceu Jesus, ainda não tem o Espírito Santo reinando dentro dele, né? E aqui ele fala exatamente disso, desse Senhor que reina, que viveu nessa terra e que agora vai mandar o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é aquele que vocês já conheceram. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Não vos deixei órfãos, voltarei para vós outros.
né? Então ele está falando assim, olha, não se preocupe, porque eu não vou deixar aqui vocês fazer como outros fazem, que proclamam uma religião ou uma fé e deixam você viver na sua vida aí sozinho. Não sou como um pai que abandona os seus filhos. Não se preocupe, eu não deixarei órfãos. Eu estarei enviando alguém, né? Aí ele fala no versículo 19, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. O mundo não me verá mais, mas vós ainda me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Né? Então, ele está dizendo assim, olha, a partir do momento que vocês têm a mim, se vocês me querem, né, eu estarei com vocês também. E se você tem a mim, né, se eu, Karina, tenho Jesus na minha vida, eu posso dizer que também eu tenho um Pai na minha vida, eu tenho um Deus na minha vida, né? Então, assim, o Senhor, ele é muito claro em tentar nos colocar nesse lugar de que ele é um só, que o Espírito Santo que habita em mim é o próprio Deus habitando na minha vida, né, me direcionando, claro que manifestado em Espírito, não em Pai, né? Então é isso, Deus, ele tá na nossa vida a todo momento. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E também o amarei e me manifestarei a ele. Né? Então, se você ama o Senhor, você guarda os seus mandamentos. Ah, eu amo o Senhor, eu vou lá para a igreja, eu ficar adorando, eu gosto de ouvir louvor, de assistir pregação, mas quando é para eu deixar um pecado, eu não deixo. Porque eu ainda não consigo, porque eu acho que é besteira, porque eu acho que a gente não deve agir dessa forma, porque não está escrito na Bíblia isso ou aquilo. Os mandamentos de Deus, ele está dizendo, ó, se você me ama, você cumpre os meus mandamentos, você segue aquilo que eu determino. Se o Espírito Santo dentro de nós, às vezes não está dizendo na Bíblia que a gente tem que vestir uma roupa assim ou uma roupa de outro jeito. Vou dar um exemplo bem aleatório, né? Tá dizendo na Bíblia lá nada a respeito disso. Aí você pega o Espírito Santo que habita dentro de você, tenta lhe convencer que aquela vestes que você está usando não é apropriada, não é legal, não é o que ele quer para você. Aí você não entende a voz do Espírito Santo, né? E é isso aqui que ele tá falando, ó. Se você me ama, você segue os meus mandamentos. Não só os mandamentos que estão aqui, mas o direcionamento, a voz de Deus na nossa vida, né? Que a gente precisa ouvir também. Versículo 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, né? De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-nos a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada como? Através do Espírito Santo, né? Então, se guarda a palavra do Senhor, o Pai o amará também. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas o Pai que me enviou. Isso que o Senhor está relatando aqui é o próprio Pai dizendo para os seus discípulos. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Jesus já tinha falado isso em vários momentos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, você lê a palavra, o Senhor nos ensina, e aí o Espírito Santo nos convence, nos faz lembrar, nos mostra. Isso é que é importante, sabe? Deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque a paz do mundo, o que é a paz do mundo? É uma paz momentânea. É uma paz, até botei aqui, que na verdade é apenas uma trégua. Né? Então você está vivendo uma tribulação, não sei o que, aí de repente vem uma paz. É porque na verdade você parou de viver a tribulação, não é que você tem paz, porque você parou, não tem mais, é uma trégua que você está vivendo. Aí de repente você começa outra luta, aí falta paz de novo, certo? Isso é a paz do mundo. A paz de Deus não, a paz de Deus é em meio à luta, em meio à guerra, em meio às tribulações, você sente paz, você consegue sentir alegria, você consegue sentir fortaleza de Deus na sua vida. Então, em meio, inserido às lutas e tribulações, né? Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrava-vos-eis de que eu vá
para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, se você me ama, então você vai ficar feliz porque eu estou indo para o Pai. E disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Né? Então, aqui, eles estavam ainda finalizando ali no cenáculo, né? E eles vão sair. Esse momento que eles saem aqui é quando Jesus vai lá para o Getsemane, né? E aqui, gente, o que a gente vê? A gente vê o Senhor mostrando do seu amor, né? Que aconteça, que vocês creiam. Ele está falando em tudo que vai acontecer para que eles creiam, para quando acontecer, eles terem certeza e convicção de que ouviram a voz do Senhor, que verdadeiramente eles estavam com o Filho do Pai, né? E aí, por fim, a gente finaliza essa palavra crendo no amor desse Senhor, de Jesus por nós, que Ele não nos deixou desamparados, né? O Senhor, Ele fez o quê? Ele veio para nos salvar. Ele fez de tudo para que nós pudéssemos crer nele, né? Aqueles que estavam vivos ali na época de Jesus, Ele fez de tudo para que o povo dele cresce nele, para salvá-los. E quando ele viu que não estava conseguindo, ele deu essa abertura para que outras pessoas pudessem alcançar, né, a salvação. Mas aí, o que a gente vê também? Um Senhor que se preocupou não só com o agora, não só com a nossa salvação lá para a glória. Não, ele se preocupou no detalhe. Eu vou salvar esse povo. Mas aí, enquanto eles estão na terra, como que vai ser? Eles vão viver sem mim, sem a minha presença. Então, ele foi lá e mandou o Consolador. Né? Então, o Senhor é bondoso, amoroso, e Ele pensa nos detalhes da nossa vida. Então, que a gente possa ter convicção e certeza que tudo que a gente passa, independente do que seja, o Senhor está no controle. O Senhor está operando milagres. O Senhor está planejando e, principalmente, o Senhor tem alguém que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo, que está conosco, vivenciando todas as situações e nos defendendo de toda e qualquer tribulação, consolando a nossa alma, direcionando o nosso espírito, a nossa vida para viver o melhor dessa terra. Amém? Que Deus nos abençoe, que seja um restinho de dia abençoado, né? E que a gente possa vir caminhar mais e mais ainda em aprendizado com o Senhor. Amém? Então, Deus abençoe e até amanhã.